Saudações, nobres alunos, disciplina Gestão Financeira e Orçamentária, aula 10, Decisões de Investimento e Orçamento de Capital, segunda parte. Primeiro falaremos sobre investimento incremental. Suponha a existência de dois projetos de investimentos A e B, com escalas de investimentos diferentes nas seguintes condições. Investimentos mutuamente excludentes, ou seja, ou eu faço o investimento A ou eu faço B, não consigo fazer os dois. Recursos disponíveis 350 mil, taxa de atratividade 15% ao ano. Aqui nós temos o fluxo de caixa dos dois projetos, A e B. No projeto A, temos um investimento inicial de 150 mil, que retorna um fluxo de caixa líquido em valores correntes de 55 mil no ano 1, 80 mil no ano 2, 100 mil no ano 3, perfazendo um total de 235 mil. Do projeto B, nós temos um investimento inicial de 350 mil, retornando fluxos de caixa líquido de 120 mil no ano 1, 180 mil no ano 2, 220 mil no ano 3, perfazendo um total de 520 mil. Aqui nós temos a análise dos dois projetos. Primeiro, consideremos o projeto A. O investimento inicial é de 150 mil e aqui tem os fluxos de caixa conforme os valores correntes, o que perfaz um total aqui de 235 mil. Aplicando a taxa de 15% ao ano, que foi exatamente esse fator de desconto aqui, 1,15, 1,32, 1,52, nós temos os valores líquidos, que são esses aqui, os valores descontados. 47.826, 60.491, 65.752. Esses valores nada mais são do que esses valores correntes, descontados à taxa de 15% ao ano, o que perfaz um total aqui de 174.069. Menos o investimento inicial de 150 mil, eu tenho um retorno líquido de 24.069, que é o projeto A. Já no projeto B, nós temos um investimento inicial de 350 mil, aqui nós temos os valores correntes, aplicado o desconto de 15% ao ano, embaixo eu tenho os valores do presentes, os valores líquidos presentes. Então eu tenho 104.348, 136.106, 144.654, perfazendo um total de 385.108, menos os 350 mil do investimento inicial, líquido de 35.108. Calculando então as taxas dos projetos A e B relativos ao índice de liquidez, à taxa de retorno, a taxa interna de retorno, a TIR, e o valor presente líquido, o VPL, nós teríamos: o projeto A tem um índice de liquidez de 1,1605, uma taxa de retorno de 23,53% ao ano e um VPL de 24.069. O projeto B tem um índice de liquidez um pouco menor, 1,1003, uma taxa de retorno de 20,38% ao ano, também menor, porém um VPL maior de 35.107. Com base nesses dados, a melhor alternativa de investimento seria o projeto B, pois o VPL é maior. Para melhor entendimento desse efeito, podemos extrair o fluxo de caixa incremental, que é a diferença entre o maior e menor valor do projeto. Então aqui nós temos o projeto A e os seus valores, o projeto B e os seus valores correntes. Daqui nós temos o investimento incremental, que é o que? B menos A. Então eu tenho aqui B 350 mil, menos A, que é 150 mil, 200 mil. A diferença entre o projeto B e o projeto A é esses 200 mil. E aí a gente calcula o valor corrente dessa diferença, para saber quanto que essa diferença
vai ser, como que ela vai se refletir nos resultados desse investimento. Então eu tenho 120 mil menos 55, 65 mil, 180 mil menos 80 mil, 100 mil e assim por diante. Aplicado também com esses valores do investimento incremental, eu aplico também a taxa de 15% de desconto ao ano. Então eu tenho aqui embaixo os valores presentes. 56.522, 75.614, 78.902, dando um total de 211.038. Menos os 200 mil do investimento inicial, eu tenho um resultado líquido de 11.038. Então, a diferença entre o projeto A e o projeto B, que é o investimento incremental, me retorna um valor líquido de 11.038. O fluxo de caixa incremental B-A é a diferença entre os fluxos de caixa do projeto A e do projeto B, como nós vimos aí no slide anterior. Calculando então a TIR e o VPL desse valor incremental, eu tenho esses resultados aqui, uma TIR de 17,98% e um VPL de 11.038. Os recursos ociosos do projeto A podem ser aplicados no mercado financeiro com taxa de 15% ao ano, mesma taxa de atratividade. Quais seriam esses recursos ociosos? Lembremos lá do início dos valores, o projeto A é um valor de 150 mil, só que nós temos 350 mil para fazer o investimento. Logo, 350 mil que eu tenho menos 150 mil do projeto A, eu teria um recurso ocioso de 200 mil reais que pode ser aplicado à taxa de 15% ao ano. Já no projeto B, podemos dividir o fluxo de caixa em duas partes, um fluxo igual ao do projeto A e outro com o valor da diferença entre A e B. Tudo isso para efeito comparativo. Então, nós temos aqui em cima o projeto A 150 mil e os recursos ociosos 200 mil. E aqui nós temos os fluxos conforme foi dado lá no início do projeto A e aqui a diferença. Aqui embaixo eu tenho os recursos totais, que é a soma desses dois. E aí eu tenho aqui em valores descontados, utilizando aquele fator de desconto lá de 15% ao ano. Então eu vou ter o que? No projeto A, eu vou ter esses valores aqui, que nada mais são do que esses valores correntes aqui do projeto A, descontados a 15% ao ano, desses valores presentes aqui. E dos recursos ociosos a mesma coisa, eu pego esses valores correntes, desconto a 15%, terei esses valores presentes aqui. Observem o seguinte, os recursos ociosos são aplicados à taxa de 15% e depois são descontados também a 15%. Então, eles retornam o mesmo valor que foi investido. Então, logo, o resultado líquido desse investimento ocioso é zero. Portanto, o investimento no projeto A vai retornar exatamente o valor que daria do projeto somente, uma vez que o recurso ocioso vai ser aplicado e descontado a mesma taxa e não vai gerar resultado líquido algum. Bom, agora analisando o projeto B. O projeto B eu posso dividi-lo em duas partes, uma parte igual ao projeto A, que é de 150 mil, e uma parte que é dos recursos ociosos, igual aos recursos ociosos lá do projeto A. Então dá um total de 350 mil, dá esse fluxo de caixa aqui em valores correntes. Eu pego esses valores e desconto a taxa de 15%. Vou ter os valores líquidos presentes aqui embaixo. Então, no projeto B, eu tenho esses valores aqui, 47.826, 60.491 e assim por diante, que me dá um total de 174.069, menos os 150 mil que eu investi inicialmente, dá 24.069. Já a segunda parte, dá esses valores aqui, eu pego, somo aqui, dá um total de 211.038, menos os 200 mil do investimento inicial, retorna aqui 11.038. No total eu tenho 350 mil, os valores aqui, e o valor total do retorno do projeto B, 35.107.
Então, por resultado aqui, analisando, nós temos um retorno bem maior no projeto B. E o projeto B, então, mostra-se muito mais viável, apesar dele ter uma TIR. Vou voltar lá no início para a gente analisar isso, porque é importante. O projeto B, olha aqui, ele tem um índice de liquidez menor, ele tem uma TIR menor, mas ele tem um VPL muito maior. Então, sempre que você fizer essa análise segundo esses três indicadores, o VPL passa a ser um resultado mais importante, porque no final das contas ele remete mais dinheiro no bolso no final do projeto, mesmo tendo uma taxa de retorno menor e um índice de liquidez menor. Mudando agora de assunto, nós temos as análises de projetos com durações diferentes. Imagine que você tem dois projetos A e B com investimentos iniciais aqui de 100 mil ambos e retornando um fluxo de caixa em tempos diferentes. Aqui, ó, o projeto A retorna 55 mil no ano 1 e 80 mil no ano 2, já o projeto B 30 mil no ano 1, 40 mil no ano 2 e 80 mil no ano 3. Pegando esses valores aqui e jogando lá na calculadora, nós temos que o projeto A dá uma taxa interna de retorno de 21,07% ao ano e um VPL de 8.318. Já o projeto B dá uma taxa interna de retorno de 19,5% ao ano e um VPL de 8.934. Então, o projeto A dá um VPL um pouco menor, apesar de ter uma taxa interna de retorno um pouco maior. Pela TIR, o projeto A é melhor, porém o VPL do projeto B é maior. Quando existem dois ou mais projetos de investimento com durações diferentes, podem ser utilizados diversos critérios para equalizar suas vidas úteis. O interessante é você equalizar isso, porque senão você fica comparando duas coisas que não são iguais. Bom, a primeira alternativa seria o reinvestimento do valor futuro líquido da alternativa A com a taxa de atratividade. Então imagine o seguinte, você tem aqui os valores correntes do projeto A, que é 100 mil no investimento inicial, 55 mil de retorno no ano 1 e 80 mil de retorno no ano 2. Quando eu considero a minha taxa de atratividade e calculo aqui o valor futuro líquido no ano 2 desse projeto, eu tenho 11 mil. Então, ao final do ano 2, esses 11 mil seria o valor futuro líquido. O que eu faria então? Se eu reinvestir esse valor futuro líquido a 11 mil reais, a taxa de 15% ao ano, que é a taxa de atratividade, eu teria no ano 3 12.650. Então logo eu posso jogar aqui, ó, o VPL do ano 3 no projeto A, 12.650. Só que o projeto B me retorna um valor maior ainda, 13.588. Então, os valores futuros líquidos dos projetos A e B descontados com taxa de 15% ao ano correspondem às VPLs de 8.318 e 8.394, que são aqueles valores que nós vimos lá inicialmente. Então, mesmo equalizando aqui, o projeto B ainda dá um retorno um pouco maior. A segunda possibilidade para equalizar esses projetos com durações diferentes é o reinvestimento do fluxo de caixa dos projetos pelo período do mínimo múltiplo comum. Esse critério parte da premissa de que a empresa consegue reinvestir em ativos similares, com a suposição de que os ciclos de cada projeto se repetirão até atingir o prazo calculado pelo mínimo múltiplo comum. Então, o que acontece? Esse projeto só é interessante, na verdade, essa análise só é interessante partindo-se do princípio de que você pode pegar o valor do projeto, continuar reinvestindo e ele vai continuar dando o mesmo retorno. Então, se nós tínhamos lá o projeto A e o projeto B, um com 2 anos de duração, o outro com 3, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, eu tenho que fazer essa equalização com 6 anos. Aqui nós temos a representação disso. O projeto A, eu faço um investimento inicial de 100 mil, no ano 1 ele retorna 55, no ano 2 ele retorna 80, e aí eu começo novamente esse projeto. E aí ele me retorna 55 mil, 80 mil, faço novamente o investimento, ele me retorna 55 mil e 80 mil,
chegando lá nos 6 anos. Já o projeto B, que é um projeto de 3 anos, eu invisto 100 mil, no ano 1 ele me retorna 30, no ano 2 40, no ano 3 80, faço o investimento novamente, ele me retorna os mesmos valores e aí eu chego lá nos 6 anos. Notem que agora nós temos projeto A e projeto B começando aqui e indo até o ano 6. Feito esse mínimo múltiplo comum e aquela representação, eu consigo jogar os valores na calculadora e calcular a TIR e o VPL dos projetos para esses 6 anos. O projeto A vai me dar uma TIR de 21,7, não vai mudar o valor, né, porque as entradas e saídas obedecem aqueles valores iniciais. Então a TIR do projeto B também permanece, 19,5, o que vai alterar o VPL. O VPL do projeto A passou agora a 19.362 e do projeto B 14.808. Então o projeto A agora, nessa análise, passa a ter melhor TIR e melhor VPL. Então esse processo aqui, só lembrando, essa equalização através do mínimo múltiplo comum, só pode ser considerada se o mercado me autorizar a reinvestir o projeto com a mesma taxa de retorno. A referência da nossa aula, Administração Financeira e Orçamentária, na sua 11ª edição, da editora Atlas, do autor Mas Acaso Hoje.